Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo ontem avisando que ia ter uma reunião no Vasco sobre recuperação judicial, né? Esse é o tema de todas as mídias, todos os canais, recuperação judicial e blá blá blá. Lá atrás eu sempre falava uma coisa interessante. Quando o Pedrinho tirou o controle acionário da 777 da Vasco SAF, esta empresa, hoje controlada pela ACAP, foi lá e tungou, retirou os valores que havia, né, os valores que haviam, melhor dizendo, no caixa da SAF, né? Teve lá problemas com relação à perícia, sumiço de documentos. Ela tinha que ter pago várias dívidas para trás, não pagou, né? Por conta desse argumento dela, me tiraram do controle acionário, não quero nem saber. E o Pedrinho tinha que saber, ou sabia, que ia virar o arrimo da Vasco SAF. Em outras palavras, a SAF que fazia os pagamentos iria deixar de fazer, inclusive do aporte, que era um dos pedidos da ação na qual o Pedrinho, inclusive, obteve a liminar para a retirada da 777 do controle acionário da Vasco SAF. Friso aqui, isso é importante. Ela parou de pagar. E o Pedrinho sabia, ou deveria saber, ou tinha que saber, né, que ele deveria pagar, ter a obrigação de pagar todo e qualquer valor que se vencesse até dali para frente. Esse até que eu falei agora, porque ele quer vender, né, até um novo dono, né? E eu tenho vídeos para trás sempre dizendo isso. Gente, não é investidor, isso é mero jogo de palavras, não é investidor, é dono. Os caras querem vender, né? Hoje o Vasco tem 30% das ações da Vasco SAF, que não tem mais isso. Já expliquei aqui outras vezes, né? Tem penhoras por dívidas feitas pelo Salgado, penhoras feitas pelo Salgado e a 777, que estão sendo executadas na Justiça, ações essas que pediram a garantia desses 30% das ações da Vasco, do associativo na Vasco SAF. Então nem isso aí tem mais, porque ele não vai conseguir pagar, tenho certeza disso, mas ninguém fala sobre isso. O Vasco hoje, 30% das ações, não tem mais, porque tem aí, foram dadas em garantia de ações nas quais o CRVG é réu. Escritório que intermediou a venda da Vasco SAF, né? Dívida do Salgado junto com a 777, FGV que fez o estudo aí, due diligence, para que fosse vendida para a 777, depois deu uma merda só, um trabalho totalmente incompetente, ainda está cobrando na Justiça, né? Então, seguindo aqui, o Pedrinho sabia que deveria pagar dali para frente todos os débitos, né? Dívidas tributárias que não podem, não pode ser feita na recuperação judicial, né? A recuperação judicial tem a competência dela na vara empresarial. As dívidas tributárias, questões tributárias, tem que ser, né, em vara que tem a competência tributária, ponto. E aí, lá atrás eu falava, gente, isso aí, o Pedrinho vai ter que resolver isso, porque se não resolver, vão haver bloqueios, né? E aí começou aquele papo de estruturação, reestruturação e tal. Reestruturação não é. Porque se você parar para pensar, uma reestruturação, o Pedrinho devia falar assim, opa, o Vasco vai voltar a ser, o associativo vai voltar a ser dono do Vasco, né? Estou brigando na Justiça lá, ou melhor, estou brigando na Câmara de Arbitragem, mas o Vasco vai voltar, o associativo vai voltar a mandar no Vasco, né? Isso seria uma reestruturação, entendam? Uma estruturação é a manutenção do modelo Vasco SAF, Vasco associativo com Pires na mão, aguardando um dono e não investidor. Nesse ínterim,
que o Pedrinho tem que fazer? Pagar as dívidas. Só que não há grana, né? Essa questão aí, que até dezembro estava tudo controlado, tudo garantido, mentira, né? A questão estava tudo controlado, ele dizia, porque ele sabia que ia pedir a suspensão de toda e qualquer penhora dos processos judiciais ou de ações novas, né, para que o Vasco pudesse arrumar aí nesse meio tempo um comprador, dono. Então esse negócio, não, até dezembro tá tudo certo e tal, mentira. Tem dívidas tributárias que não foram pagas, tem o RCE, né, regime central, que inclusive, dívidas trabalhistas, né, dívidas comuns. Então tudo isso aí ele tinha que resolver. Não resolveu, não tem como resolver, pediu nos órgãos competentes, né, a suspensão dos prazos, suspensão de toda e qualquer penhora, suspensão de processos que estavam em curso em que não houve os pagamentos, né? Quando você tem já um parcelamento em vigor, você não paga, a dívida toda se vence e começa a haver penhoras aí à torta e à direita. Então ele conseguiu lá brecar as dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, outras dívidas, né? Nesse meio tempo, vendeu o Vasco. E isso não é reestruturação, é estruturação. Então o Pedrinho estruturou as dívidas para que não houvesse penhoras, né, até março, para que ele pudesse honrar com os pagamentos de salários, etc., né, aguardando nesse ínterim um comprador. Isso é uma estruturação. Reestruturação seria a questão de mudar, reestruturar-se como associativo e não permanecer como Vasco, na Vasco SAF, né? Dito isso, começou a questão de que esses parcelamentos, esses pedidos de adiamento, diminuição de valores, né, tem que ser feito através de uma ação judicial com a permissão / aquiescência do Conselho Deliberativo com relação à recuperação judicial. O que é recuperação judicial? O Vasco tem valores que ele vinha pagando, ou novos valores que ele deva, não tem como pagar, ele se estrutura. E aí pede a recuperação judicial para impedir pedido de decretação de falência. Por quê? Porque hoje o Vasco é empresa. Lá atrás, né, eu até falava, e aqui inclusive alguns inscritos meus, né, olha, tem que gastar, faz igual o Corinthians, Memphis Depay e tal, que a gente quer título. Só que o Corinthians não é empresa, não é SAF, é associativo, não pode falir. Mudaram, venderam o Vasco e abriram a possibilidade de falência. Essa questão de votou contra, votou a favor da recuperação judicial, é claro que os caras têm que brecar isso. E a única forma de brecar isso é através da recuperação judicial. Não tem como pagar isso. Você tem dívidas novas, ou dívidas que vinham sendo honradas, né? A 777 é picada, parou de pagar, inclusive já estava quebrada, né? Tecnicamente. Quem que tem que assumir isso? O Pedrinho, o associativo. Não tem dinheiro, faz a recuperação judicial. Opa, estou aqui, seu juiz, eu tenho esses credores, eu vou pedir para eles uma redução dos valores da dívida, vou botar aqui como eu posso pagá-los, uma estruturação, blá blá blá, da dívida, ponto. E isso é a recuperação judicial. Mas nada de diferente. E tem que ser feito isso. Essa questão das pessoas terem sido contra a recuperação judicial só tem um ponto, né? Ela por dentro. Como vai ser feito isso? Como vai ser pago os valores? Como vão ser pagados, no português correto, os valores, né? Prazo, diminuição, índice de correção, tudo isso aí até poderia ser objeto de discussão, mas a recuperação não. Ou é recuperação, ou penhora tudo, bloqueia tudo, o Vasco fica sem poder mexer com grana, né? Imagina você tendo penhoras à torta e direito de todos os valores que o Vasco vem a receber, sem poder pagar salários e encargos salariais, né, que são de coisas diferentes, salários e encargos salariais e outras despesas, com tudo penhorado, tudo bloqueado.
Então a questão ontem foi meramente uma chancela da recuperação judicial, que é um requisito para o juiz analisar, né? O conselho deliberativo de um time tem que permitir que um clube vá à justiça, requeira a recuperação judicial, e não tem outro jeito, não tinha outra forma de fazer. Ou é isso ou fecha, né? Porque cagaram tudo lá atrás, né? Salgado cagou a porra toda. Não vou entrar nesse mérito não, que o vídeo ficaria muito longo. E aí hoje, ontem foi confirmado isso, foi aceito isso, né? Vão dar entrada aí, vão protocolizar essa proposta, né? Sendo que tem aí até o comecinho de março, salvo engano, para que haja aí, para que não haja penhoras, né? A suspensão aí até final de março. Então é isso, né? Recapitulando, você que não tem obrigação de saber isso, não tem saco para saber isso, é simples. Estruturação das dívidas para evitar penhoras através da recuperação judicial para pagamento dos credores. Ponto. Não é reestruturação, que o Vasco vai permanecer como sócio da Vasco SAF, aguardando um dono para passar o problema para esse cara. O que o Pedrinho quer, sempre quis, passar o problema do Vasco, né? Tem lá a comissão, passa o problema do Vasco em diante, todo mundo sai fora, fica feliz, né? Não retomou para poder voltar ao associativo, não fez isso, né? Uma pena. Então, dei uma pincelada aqui rápida sobre isso. Tô aqui querendo espirrar, não sai. Vamos tocar aqui, né? Então não é investidor, é dono. Essa recuperação judicial é para evitar a falência, né? Para evitar penhoras, bloqueios, para pagamento de valores até março, quando o pessoal acha aí que consegue arrumar um sócio, um dono, ou depois, com as dívidas estruturadas, pagamentos aí, né? A proposta é pagar um tanto de 2025, mais um tanto de 2026, mais um tanto de 2027, e aumentando paulatinamente os pagamentos, né? E segundo o Edmundo, o amigo do Pedrinho, 500 milhões aí é o que o Vasco tá decantando que vai receber em 2025, né? Televisionamento, bilheteria, patrocínio master, qualquer crédito que o Vasco venha receber vai estar num bolo que o Edmundo, amigo do Pedrinho, disse que gera em torno de 500 milhões. E esses 500 milhões, né, anuais vão ser usados para pagar essas dívidas aí equalizadas na recuperação judicial, mas o final é venda para um dono, né? Então, a gente tinha 100% do Vasco. Para quem diz que tem que vender o Vasco de qualquer maneira, ou vai falir e tal, o Vasco era do vascaíno 100%. Tava uma merda? Tava, mas era só do Vasco. Vendeu-se, continuou uma merda, não adiantou nada. Recuperação judicial, e agora o Vasco só tem 30% do futebol. 70% está sendo discutido aí, 31% é da 777/REICAP, e 39% está em discussão. Valeu a pena aí, né? E outra coisa, estava lendo vários especialistas aí dizendo que em 2020 a dívida do Vasco giraria em torno de 600 milhões, né? Do Salgado para cá ela aumentou demais, né? Do Salgado para cá, vamos colocar 700 milhões que o Salgado entrou, né? O Salgado para cá dobrou para 1,4, né? E há 2, 3 meses falava-se 1,2 bilhão. Ontem o escritório lá que mostrou uma planilha com dívidas do Vasco já subiu 200 milhões. Esses 200 milhões teria que ser explicado de antemão. Como em 2 meses, 3 meses, houve aí o aumento de 200 milhões. Porque se falava, o próprio GE, né, que não tem credibilidade para mim, nunca teve. Eu tenho vários vídeos reclamando do GE, né? Inclusive um emblemático, em que um cara falou: o que você achou do jogo do Vasco ontem? Não, o Puma atacou demais, mas defendeu de menos. O Pumita nem tinha jogado esse jogo. Então uma vergonha esses caras, né? Que estão lá, esse tal de Almirante. Então, voltando para cá para não perder o foco, né? O GE falava 2, 3 meses, 1,2 bilhão, já está em 1,4 bilhão, né? 200 milhões de aumento da dívida. De onde vem isso, né?
estão aguardando um comprador. Não tem nada mais do que isso, né? Bom, esse vídeo aqui foi para dar uma explicada melhor sobre essa questão de estruturação, reestruturação, recuperação judicial, necessidade de ser feito isso para evitar penhora. Não tem como dizer que não, tem que ser feito. Não tem outro caminho. Asfixiaram o Vasco para esse caminho de recuperação judicial. Não tem outro. Vasco não era empresa, era associativo, virou empresa. Não tem como pagar recuperação judicial. Não tem outro caminho, a não ser o que o Pedrinho pensava anteriormente, que era a Crefisa, que deu uma banana para o Pedrinho, né? Isso ele não diz. O Pedrinho levou uma banana da Crefisa, né? E da Leila, etc. E aí agora está se tentando vender o Vasco aí de qualquer forma, qualquer valor, e que se lixem, né? Premente isso, né? É uma loucura. Tem que empurrar. Acho que o caminho aí da recuperação judicial está sendo feita. A dívida tem que ser equalizada e tocar o Vasco, né? Você aí que fica reclamando aqui nos meus comentários, eu respeito quando é cordial e feita de forma com urbanidade. Respeito, tem que vender e tal. A gente tem que ficar junto com o Botafogo, o Fluminense, blá blá blá, blá blá blá. O grande problema é que foi vendido para um bandido, e todo mundo sabia disso, que quando o contrato foi assinado, a 777 já estava quebrada, já estava sendo controlada quando se assinou o contrato, a 777 já estava quebrada, já controlada pela ACAP. Olha o problema, né? E aí ela deixou de fazer vários pagamentos, colocou dinheiros que supostamente nem foram honrados do bolso dela, né? Porque ela se locupletou de todos os valores que ela vendeu aí. Já falei aqui, Guinaldo, Pedro Raul, Andrei, Marlon Gomes, Peck, né? Bom, isso aí seria objeto de mais um vídeo, já está imenso, né? Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.